nós vamos conversar sobre o lançamento da Lucinda Riley, Beleza Oculta. Esse livro aqui lançou aqui no Brasil no dia 3 de outubro e eu já vim trazer uma resenha pra vocês e falar sobre o que eu achei do livro e contar um pouco sobre a história pra vocês aí que me acompanham e sabem que eu adoro Lucinda Riley, então é pra vocês aí. Mas assim, vamos primeiro começar do começo, não é mesmo? Primeiro você se inscreve no canal e já deixa um like. Porque eu sei que você tá assistindo e não é inscrito, então já se inscreve, deixa um like e me acompanha também lá no Instagram, porque lá, por exemplo, quem me acompanha no Instagram já sabe o que eu achei do livro. Vocês percebem? Porque lá eu falo primeiro, eu sou muito mais fofoqueira no Instagram do que aqui. Então já me segue no Instagram e também nas outras redes sociais. Eu deixo tudo aqui no box de descrição, porque, por exemplo, eu coloco as minhas avaliações no Scoob, eu sempre deixo tudo lá, no Twitter, tudo quanto é rede social, já me acompanha lá também. E já vou deixar um disclaimer básico, né, que vai ter spoiler nesse vídeo. Eu vou contar o máximo que eu puder me lembrar do livro aqui pra vocês, mas eu vou fazer isso da metade pro final. Então, assiste até onde eu aviso que vai ter spoiler, caso você não queira spoiler, tá? Então assiste aí a sinopse do livro e as minhas impressões ali. O spoiler eu vou falar realmente mais pro final, então já fica avisado que vai ter, porque eu quero muito falar sobre esse livro, então infelizmente eu vou ter que dar spoiler. Então como ele é um lançamento, eu sei que bastante gente ainda não leu, né? Se você não quiser tomar spoiler, pode pular no final, eu não vou ficar triste, tá? Eu aviso a hora que vai começar. E se você quiser, já leu e tá aqui assistindo, então fica até o final do vídeo. Aí você deve estar se perguntando, mas como que Lucinda Riley lançou livro novo, sendo que ela já faleceu? Pois é, né? Porque se você me acompanha e sabe que eu falo bastante dela, você sabe que a Lucinda faleceu em 2021, então nada do que foi publicado aqui, ou que vai ser publicado talvez futuramente, é novidade. O que acontece é que a Lucinda é uma escritora já, que vem há muito tempo, né? E na década de 90, antes dela ser Lucinda Riley, ela era Lucinda Edmonds. E ela publicou alguns livros na década de 90 sob esse nome, né? Que era Lucinda Edmonds, que é o sobrenome dela, nome de solteira dela. E esses livros, assim, eles meio que foram tirados de circulação quando ela publicou um livro chamado Seeing Double, né? Esse livro, depois ele foi publicado novamente como A Carta Secreta, mas quando ele foi publicado como Seeing Double, ela foi levemente cancelada, entendeu? E foi censurada e tirada de circulação. Porque nesse livro ela deu a entender que existia um filho legítimo na monarquia britânica, né? Aí talvez deu ruim. Então ela teve contratos cancelados e simplesmente, tipo, foi esquecida no churrasco por conta desse livro. E aí, depois de um tempo, ela voltou a escrever e tudo, e daí ela casou, ela pegou o sobrenome Lucinda Riley e voltou a publicar os livros que a gente conhece e ama. E esse livro tinha sido publicado na década de 90 com outro nome, eu acho que era The Hidden Girl, ou The Hidden Beauty, eu não sei, ele tinha um outro nome, acho que era The Hidden Girl, a garota oculta, a garota escondida, alguma coisa assim. E aí o filho dela, o Harry, que foi quem finalizou a série das Sete Irmãs, que a gente já conversou também sobre isso aqui, ele pegou esse livro, ele deu uma revisadinha, assim, deu uma atualizada no livro e publicou. E eu acho que ele vai fazer isso com mais outros 2 livros, se eu não me engano. Tem outros 2 livros da Lucinda que provavelmente vão ser lançados ainda, com outro título, né? Mas que são histórias originais dela. Então, ele publicou esse livro aqui, que estreou agora no dia 3 de outubro no Brasil. Ele lançou em setembro lá fora na gringa, mas aqui no Brasil ele chegou em outubro pela Arqueiro. E eu já li, aqui tá as minhas anotações, e eu quero conversar com vocês sobre esse livro. Eu primeiro vou falar um pouquinho sobre a sinopse dele. Eu vou ler aqui atrás, tá? A sinopse, que fala o seguinte: nascida e criada num vilarejo nas Charnecas de Yorkshire, Lia trabalha com a mãe na casa da influente e complicada família Delancey, não sei. Mais bonita a cada dia que passa, ela chama a atenção de Madeline Winter, dona da agência de modelos mais bem-sucedida da Europa, e a sua vida se transforma totalmente. Anos depois, Lia se destaca no mundo da moda, viajando a Milão, Londres e Nova York, levando uma vida luxuosa. Mas o passado a persegue como uma sombra misteriosamente entrelaçando com a história trágica de 2 jovens irmãos na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Quando 2 gerações de segredos ameaçam explodir, Lia é assombrada por uma profecia fatal do seu passado e precisa lutar para desafiar o destino que foi escrito para ela nas estrelas, tá? Então, essa é a história central do livro. E aí eu vou dar, assim, as minhas opiniões antes de entrar pra parte onde eu vou falar sobre a história realmente e daí contar spoiler. Mas, basicamente, esse foi um livro que eu, Ana, não gostei muito. Ah, ele é terrível? Não. É o pior livro da Lucinda que você já leu? Não. Eu já li. Tem um outro livro da Lucinda que eu gosto menos do que esse. Eu dei nota 3 pra ele, então é acima da média, né? 3 não é uma nota ruim, tá acima da média, né? Então tá ok. Mas
Eu acho que eu fui com muita sede ao pote pra ler esse livro. Eu acho que eu fui muito sedenta, porque era lançamento e, é livro da Lucinda, e aí faltou. Eu senti que faltou muita coisa pra ele se tornar uma obra de arte. A história é linda. Ele conta realmente a história da Lia, que é uma menina que quando ela tinha uns 11 anos, mais ou menos, ela meio que recebeu uma maldição, uma profecia de uma bruxa do vilarejo ali, que era uma mulher que todo mundo falava que era uma bruxa. E ela falou que por conta da beleza da Lia, ela ia ser atormentada, que alguém ia perseguir ela e que ela ia ter problemas por causa da beleza dela e que ele ia sempre estar atrás dela, né? Que ele ia estar perseguindo ela. Então ela recebe meio que essa maldição dessa bruxa quando ela tinha uns 11 anos de idade. E aí ela mora ali com os pais, né? E a mãe dela trabalha na casa da Rose Delancey, que é uma pintora, que era uma pintora mundialmente famosa, muito boa, só que ela tava já há mais de 20 anos meio que sumida do mercado. Não pintava mais, não tinha quadro novo, tudo. E aí, ela frequenta ali a casa da Rose. A Rose tem 2 filhos, o Miles e a Miranda. A Miranda é uma filha adotiva, linda, maravilhosa, pelo que descreve, loira, muito bonita, olhos azuis, tudo. Só que ela é uma menina um tanto quanto problemática, talvez. É uma menina de 14 anos, 15 anos, que se veste como adulta, roupas provocantes, né? Sempre roupa muito curtinha, muita maquiagem. Então ela tenta parecer ser mais velha do que ela realmente é, fica dando em cima dos homens, então ela causa alguns problemas ali pra Rose, né? E o Miles, ele é meio que obcecado pela Lia, né? Ele acha ela linda porque ela tem uma beleza diferente. Então ele sempre ele é fotógrafo, ele tá sempre tirando fotos dela e meio que atrás da Lia, assim, porque ela é muito bonita e ele é meio que obcecado pela beleza dela. E ao mesmo tempo, a gente tem também o David, que é irmão da Rose. E eles não se falam por algum motivo que a gente vai descobrir no desenrolar da história, né? Eles não se falam, mas ele manda o filho dele pra passar um tempo com a Rose, porque ele tá saindo do internato, né? Ele perdeu a mãe, no caso ele é órfão de mãe, então ele manda pra passar um tempo com a Rose. E aí ele vai até Yorkshire, eles moravam, se eu não me engano, em Nova York, eles são dos Estados Unidos, né? E aí ele vai até Yorkshire pra passar ali um tempo. E esse filho, ele se apaixona pela Lia, né? Porque a Lia é muito bonita, muito, né? Tem uma beleza maravilhosa. E aí a gente vê também que esse menino, ele tem talento pra pintura. E igual a tia, né? Igual a Rose. E o pai parecia que odiava essa questão da pintura, não queria nem saber que o filho pintasse, que ele tinha que tocar as empresas e seguir o negócio e tudo. E a gente não sabe por que o pai tem esse receio com ele ser pintor, mas daí ali com a tia, ele percebe que a tia é uma pintora famosa, tudo, né, que conhecia as obras dela, e aí ele se interessa por pintar e mostrar as coisas, e vai, né, entrando nesse sentido. E aí esse menino, ele faz um desenho da Lia, ele desenha ela com carvão, assim, né, faz um desenho dela, e esse desenho vai ser exposto numa galeria, e aí essa Madeline Winter, que é uma dona de agência de modelos, vai ver o desenho, vai achar ela maravilhosa, e aí eles vão querer ter esse contato pra chamar a Lia pra ser uma supermodelo, né? Então a Lia, já desde novinha, ela acaba assinando um contrato, ela viaja, ela vai morar com uma outra modelo, com a Jenny, a gente vai conhecer a Jenny também. E aí vai tendo essa vida, ela é a mais bonita, então todo mundo quer chamar ela pros desfiles. Aí tem o dono lá, um estilista, o Carlo, né, um italiano, que quer o tempo todo que ela seja a cara do desfile. Aí a gente vai encontrar aquela questão, né, que tem uma modelo, que era sempre a modelo famosa, e aí tem a Lia. E aí o Carlo pega a Lia pra ser a cara, chefe do desfile, aí a modelo famosa quer sabotar ela. Aquelas coisas que a gente vê em filme também, né, então acontece muito. E aí vai desenrolando ali a carreira da Lia e vai contando a história também. E nisso a gente vai descobrir também a história da Rose e do David, que foram 2 jovens, um casal de irmãos, que sofreu com os nazistas num campo de concentração na Polônia. Eles eram metade judeus, por parte de pai, e aí quando veio o nazismo eles sofreram no campo de concentração. Então a gente vai ter essa parte da histórica da Lucinda que a gente sempre vê, né? Os livros da Lucinda, eles sempre se passam no presente e no passado, e aí o passado normalmente é alguma coisa que realmente existe, né? Ela não inventa muita coisa, então é algum contexto histórico. O campo de concentração, a gente vai pesquisar, era tudo daquela forma. Então essa parte que é da característica da Lucinda Riley. E aí foi onde eu tive um pouco de problema, tá? Que eu não gostei muito do livro. Eu achei que a parte histórica ficou muito... Faltou. Pra quem acompanha as obras da Lucinda e tá acostumado com o estilo de escrita dela, a gente normalmente tem, e isso é muito presente na série das 7 Irmãs, a parte histórica muito bem feita. É o primor, assim, da literatura. Eu não encontro, acho que uma escritora que tenha uma desenvoltura tão boa quanto a Lucinda pra escrever essa parte histórica.
E nesse livro eu achei que faltou, que ela pecou um pouco, que tem coisa que podia ser muito mais elaborada e que aconteceu tudo muito rápido. Tudo se resolvia assim, ó. Tipo, era um problema, na próxima página já não tinha mais esse problema, já mudou, já vai para outro capítulo e já encerrou. Então eu fiquei um pouco perdida, assim, porque eu queria mais. Eu queria um pouquinho mais dessa exploração histórica, eu achei que faltou. E ela perdeu muito tempo com alguns detalhes imbecis de alguns personagens. Então ela focou muito na trama da Jenny, que eu achei a trama dela até... Eu já vou pra parte do spoiler, então vocês já vão entender. Mas na trama da Jenny eu acho que ela focou muito nos problemas pra depois acontecer uma coisa. E aí ela criou, assim, personagens extremamente complexos que precisavam ser super desenvolvidos e acabou que não desenvolveu tanto assim. Então ficou numa balança, sabe? Eu lia querendo mais, mas ao mesmo tempo eu tava meio confusa. Então, por isso que eu achei o livro que ele faltou. Eu acho que ele podia ter sido desenvolvido de outra forma. E aí aqui eu já me despeço de vocês, porque agora eu vou começar a parte com spoilers. Se você quiser ficar, fica à vontade, mas vai ter spoiler. Então depois não vem me dizer que eu estraguei a sua leitura. Mas se você não quiser, um beijinho, a gente se vê em outro vídeo e é isso aí. Mas, gente, vamos lá. Esse livro ele tem tramas com vários personagens, que a gente precisa centralizar aqui os mais importantes, que é a Rose, o David, que são irmãos, que é a Rosa, né, ela não mudou de nome, então a Rosa e o David. A gente tem a Lia Thompson, que é a modelo. Temos o Miles, o filho da Rosa, né, da Rosa, e a Miranda. Temos a Jenny, a modelo. Temos o Brett, que é filho do David, que é o menino que se apaixona pela Lia. Temos o Carlo. Temos o Anthony, tá? O Carlo é o estilista. O Anthony, ele é dono de uma empresa de cosméticos, que a Lia é modelo, né? É o rosto da empresa. Então, esses são, assim, os personagens mais focados. E aí temos também depois os Santos. Então, vamos contar 10 personagens que são... acho que os principais da história. Então você pensa, um livro com 10 personagens principais, digamos assim, não que são principais, acho que principal seria tipo a Lia e a Rose e o David, assim, que seriam os protagonistas. Mas esses 10 têm pontos muito importantes na história, esses 10 personagens. Então é um livro que ele criou tramas para 10 personagens complexos. Só que ele não conseguiu desenvolver os 10 personagens de forma completa, entende? Então a gente vai ter uma Lia, né, que vai estar novinha, no meio do mundo, jogada no mundo de modelos, né, tendo que desfilar para o Carlo. O Carlo fica obcecado com a beleza da Lia. Ele tenta ali alguma coisa com ela, mas por ela ser de menor, por ela ser nova, tudo, ele fica tipo, ah, não, vou esperar você ter 21 anos, e ele cria uma obsessão. Todos os homens que conhecem a Lia são obcecados por ela, porque ela é muito bonita. Então, o Carlo fica obcecado pela Lia. Ela mora com a Jenny. Aí a gente tem um problema onde a Jenny, ela tem problemas com drogas, com bebida, com tudo. Então ela tem overdose, a Lia encontra ela tendo overdose, daí ela tem que ir pra uma clínica de reabilitação. Aí ela se apaixona por um carinha, um príncipe lá, um carinha que tem outras mulheres, tudo não dá muita bola, então toda vez ela bebe isso e aquilo e dá problema. Aí tenta se matar, aí ela se envolve com o Miles. O Miles, que é o filho da Rosa, é um psicopata, tá? Ele bate mulher, ele agride mulheres, ele mata mulheres. Então ele tem uma cena ali que ele xinga uma prostituta, que é terrível, chega a ser uma cena que incomoda. E aí a Jenny se envolve com ele bate nela, quase mata ela, a Lia toca ele de lá, né? E aí ele fica com raiva da Lia por causa disso. E aí a Jenny, depois de um momento, ela se mata. Então a gente tem uma personagem que sofreu pra caramba. Só que depois ela encontra um carinha que é o filho do Anthony, que poderia dar certo, ela poderia ficar com o filho do Anthony. Tinha tudo pra dar, ó, pra combinar, dar match. Mas não, daí não fica com ele e depois se mata. Então, eu acho que na personagem da Jenny, perdeu muito tempo no overdose e problemas e agressão e isso e aquilo pra depois ela se matar. Eu achei que foi um desfecho horrível. Aí, a personagem da Miranda, ela dava em cima dos caras. Quando ela e a Lia são novinhas, ela tem inveja da Lia, porque ela quer ficar com o Brett. Aí, a Miranda engravida, ninguém sabe quem é o pai. Ela não quer cuidar da filha, ela só quer saber de sair com caras, com homens, a filha fica largada. Aí, no dia da festa de 21 anos da Lia, ela conhece um cara mais velho, muito rico, e vai ficar com ele mantém ela de refém, porque ela é amante dele, banca ela, mas ela fica presa, tem que seguir regras super estritas, não pode se comunicar com ninguém, tem toda uma trama de pessoas que protegem ela pra ela não ter contato com o exterior, e aí ela fica literalmente sendo mantida de refém e tendo que fazer coisas horríveis pra esse milionário, que é o Santos,
Então a gente tem esse personagem também. Aí a gente tem o Miles sendo psicopata, o Brett, que é o filho do David, apaixonado pela Lia, mas por motivos bestas eles não ficam juntos. É um personagem chatíssimo, esse Brett. Que cara chato, assim, bem falar aquele POV Homens 2024. Ai, qualquer coisa super inseguro. Ai, Lia, você é uma vagabunda, porque o Carlo, como é obcecado pela Lia, diz que eles estão noivos, sendo que, tipo, ela não aceita casar com ele, mas ele publica a informação pra imprensa. O Brett vê, não quer nem ouvir a verdade da Lia, ele só quer saber de xingar ela. Então é tudo rolo, esse cara é mó chatão. Aí depois de um tempo, esse Anthony, que é o... Gente, é muito personagem, entendeu? O Anthony, que é o chefe dela da empresa de cosméticos, pede pra casar com ela, porque também é outro obcecado por ela. Só que o Anthony é um personagem super querido. Sempre tratou ela super bem, tá? Ele é mais velho, ele tinha 40 e poucos anos, ela 21, né? Sempre tratou ela super bem, sempre foi super amigo dela, super educado. E aí ele fala, eu amo você, né? Você é maravilhosa, tudo, eu queria casar com você. Ela fica de pensar. Aí depois que a Jenny morre, que ela tá tipo meio assim, não sabe o que fazer, ela pega e aceita casar com ele. Entende? Aí corta, lapso temporal, ela tá casada, não consegue ter filho, fica perdendo o filho. É um monte de coisinha que vai acontecendo e ao mesmo tempo vai se resolvendo, entendeu? Então vocês percebem a minha linha do tempo? Um monte de coisa que tá sendo jogada aqui, acontecendo e até deu pra entender a história. Então foi assim que eu me senti lendo. Então a gente vai ter todo esse ponto pra depois ver a Miranda. Vamos voltar pra Miranda. A Miranda tava sob refém ali dos Santos. Aí a gente descobre que esse Santos era o cara nazista que matou o pai do David e da Rosa na frente dos dois, que abusou da Rosa quando ela era criança, tá? Que a gente tem isso também. E aí ele tá fazendo tudo isso pra se vingar da Rosa, tá? A gente descobre que o David e a Rosa não se falavam porque quando ela cresceu e foi pra faculdade, esse cara apareceu na vida dela, pedindo perdão, dizendo que ele foi usado pela SS, que não sei o que lá, e aí ela fica com ele, tipo, uma síndrome de Estocolmo, aí o David não quer nem saber, porque o cara era um nazista que matou o pai, tipo, terrível, e aí ela engravida desse cara, e ela tem o Miles, que é um psicopata, filho do nazista, então, vocês percebem a quantidade de coisa que ia acontecendo? Era muito conteúdo, muito personagem, e tudo isso, pra mim, foi mal explorado. Então, tinha conteúdo para pelo menos 2 livros diferentes aqui nesse livro. Poderia explorar a parte de suspense com toda a história da Polônia e do nazismo e dos Santos e quem ele é. E aí a história da Lia como modelo. São 2 histórias completamente diferentes que daí foram interligadas porque as pessoas se conheciam e porque daí o cara da maldição da Lia era o Miles, que era obcecado por ela e perseguia ela. Então, tudo isso ia acontecendo sem ser explorado. Então eu fiquei um pouco decepcionada quando eu li o livro, porque até a metade do livro eu tava devorando e eu tava adorando, porque era muita coisa. Eu fiquei, nossa, tudo isso vai ser desenvolvido. Só que daí eu cheguei na metade e eu percebi, como é que ela vai desenvolver tudo isso em 200 páginas? Aí eu dei aquele clique, daí eu fiquei, cara, ela não vai conseguir desenvolver isso em 200 páginas. E não conseguiu, na minha opinião. Eu acho que poderia tranquilamente ser 2 livros, pelo menos uma duologia, essa história, ou reduzir os personagens, eu não sei, mas eu acho que... Ou fazer um calhamaço, assim, pelo menos assim, ó, tanto assim de páginas, entendeu? Pra conseguir desenvolver tudo isso que ela criou. Porque eu acho que das histórias da Lucinda, é a mais criativa, tá? Tem muita coisa. O Miles, a psicopatia do Miles, dá muito pano pra manga. É uma história que poderia explorar muito. A própria Miranda, a história da Miranda, ela sendo mantida de refém ali, tudo que ela passou, poderia mostrar o que ela passou pra causar mais impacto. Eu acho que faltou um pouco isso, porque era uma história que envolvia nazismo, envolvia abuso sexual, envolvia abuso psicológico, e tudo isso, se fosse explorado numa trama psicológica, tipo um livro que causasse tensão psicológica, tu ia ficar assim, ó... Porque era muita coisa que podia explorar. Vocês não estão entendendo. Se vocês lerem o livro, vocês vão entender o que eu tô falando. Era muita coisa que podia explorar aqui. Muita. Só que daí não explorou. Eu não sei se ela ficou, na época, com receio de colocar coisas muito detalhadas. Eu não sei o que foi que o Harry mudou no livro. Se ele tirou alguma coisa pra não ficar tão pesado, pra não causar tanto impacto. Porque teve uma cena que eu até fui atrás da Bela Beirão pra conversar com ela, porque eu fiquei chocada, porque não é o comum da Lucinda. E aí eu pensei, se o livro for tomar esse rumo, vai ser um livro pesado, vai ser um livro forte, que vai causar um choque, assim. E aí não foi, entendeu? Tipo, ela falou que tava igual no livro original e que tinha uma outra cena aqui que o Harry deu uma amenizada,
Mas eu acho que se ela tivesse voltado para esse lado mais psicológico, ia ser um dos livros mais tensos de ler, porque o que ela quis criar aqui realmente ia causar um desconforto gigante durante a leitura. Só que como ela deu uma amenizada, tudo acontecia muito rápido. Então, a cena de abuso da Rosa criança aconteceu em uma página. Na próxima já não tinha, não tava mais falando sobre isso. Era tudo tipo, ficava nas entrelinhas, tudo subentendido. Só que daí, como eram tramas com personagens complexos, isso não se completou, então não trouxe o impacto que ela tentou trazer, eu acredito. Porque é um livro que eu acho que queria trazer impacto e não trouxe porque faltou detalhes. Só que ao mesmo tempo eu acho que ela temeu trazer tantos detalhes e não, na época, em 1990, as pessoas não aceitarem, entenderam o que eu quis dizer? Porque eu acho que esse tipo de livro, se tivesse sido publicado na década de 90, com tantos detalhes, tanta riqueza de detalhes, ele não ia ser aceito. Então, assim, é um livro que, não vou dizer pra vocês não leiam, é horrível, vão perder tempo. Não, ele é muito bom. Só que, como pra mim faltou um pouco mais, eu senti uma leve decepção. Porque eu conheço a escrita da Lucinda, eu conheço os livros da Lucinda, são os meus favoritos. E pra mim, eles não chegam no patamar dos outros. Eles não chegam no patamar de Uma Rosa da Meia-Noite. O próprio livro A Carta Secreta, que foi censurado, eu acho que ela ousou muito nesse livro, tanto que foi censurado, né? Mas ele explorou toda essa questão de traição, de tramas na monarquia e coisas que as pessoas fazem pra tentar esconder escândalos. Então ali ela ousou, e eu acho que se ela tivesse ousado aqui, isso aqui seria uma obra de arte. E é isso, essa foi a minha opinião sobre o livro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like e comenta aqui embaixo se você já leu, o que você achou, né? Vamos conversar sobre esse livro. E é isso aí, um beijão, tchau!